E na entrevista da semana, vamos falar sobre a situação dos peritos médicos do INSS e as recentes medidas do Instituto. Para tratar do assunto, convidamos a diretora do Simers e perita médica, doutora Clarissa Bassim. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, obrigada. Doutora, essa semana ocorreu uma audiência pública na gerência do INSS de Canoas e depois uma reunião no Simers. O Atividade Simers acompanhou e nós vamos ver a matéria e depois vamos discutir sobre o assunto. Os peritos médicos do INSS das gerências Porto Alegre e Canoas estiveram reunidos na noite de segunda-feira na sede do Simers para avaliar as recentes medidas do Instituto relacionadas ao turno estendido e jornada de trabalho. De acordo com a diretora do Sindicato e perita médica do INSS, Clarissa Bassim, estas determinações prejudicam o atendimento ao segurado e aos médicos. Os servidores reivindicam o reconhecimento da jornada de trabalho de 20 horas semanais, sem redução de salários. A categoria decidiu convocar uma assembleia para definir os próximos passos da mobilização iniciada em janeiro. Não está descartada a análise de indicativo de paralisação. Antes disso, Clarissa participou de audiência pública na gerência do INSS de Canoas. Convocada pelo Ministério Público Federal, a sessão tratou, entre outros assuntos, sobre as perícias médicas, contando com a presença de entidades sindicais, empresas e servidores. A diretora do Simers descreveu as condições de trabalho dos peritos médicos e a desvalorização da carreira, que tem acarretado em centenas de pedidos de demissões. Doutora Clarissa, a desvalorização dos peritos médicos, qual é a situação atual dos peritos médicos aqui no estado? A desvalorização, em grande parte, é do INSS com a população brasileira. Os médicos peritos, e essa não é a primeira vez que discutimos aqui na atividade Simers, vem há muitos anos alertando para o esvaziamento da capacidade de atendimento do INSS, porque o INSS criou condições tão ruins de trabalho que a maior parte dos seus servidores busca ir embora. E isso é mais flagrante na categoria dos médicos peritos. Nós temos um acompanhamento desde janeiro de 2010, entre aposentados e pedidos de demissão, e isso torna tudo mais grave porque é um cargo público federal. São médicos concursados numa carreira federal pedindo demissão desse cargo. Isso não se encontra comparação com nenhuma outra carreira, nem na esfera estadual ou municipal. Entre saídas por aposentadoria e demissão, são quase 1.800 médicos. Corresponde já hoje a quase 40% dos cargos existentes. E aqui no Rio Grande do Sul aconteceu uma situação que ainda é pior. O concurso de abril de 2012, onde houve muitos inscritos, cerca de 41% dos que se inscreveram no concurso sequer compareceram para fazer as provas. E no Brasil, de cada 3 a 4 nomeados, somente um fica. Então, é uma situação de absoluta calamidade pública em que o governo federal fechou os olhos. Eu utilizei um exemplo na audiência pública de que se 40% dos delegados da Polícia Federal pedissem demissão, a presidente não ficaria alerta, ela não tomaria medidas, pois 40% dos médicos peritos, eles estão pedindo demissão ou se aposentando no imediato tempo de trabalho e o cargo está ficando vago. A calamidade é um órgão que é responsável por cuidar da previdência pública, agir com tamanha irresponsabilidade. Os médicos buscaram e vêm buscando outros locais de trabalho com melhor remuneração ou similares, mas com muito melhores condições de trabalho. Isso fez com que, ao longo desses anos, inúmeras ações judiciais se proliferassem pelo país todo na busca de garantir que o segurado não fique sem o seu benefício. O judiciário está fazendo aquilo que a gestão federal do INSS deveria fazer, que é cuidar do segurado. Existe uma ação civil pública que garante que aquele que entrou em benefício, ele continue recebendo até fazer a sua próxima perícia, ele não tem interrupção do pagamento. E recentemente, em Porto Alegre, a defensora pública, a doutora Fernanda Ram, peticionou ao judiciário e foi concedida a ela uma liminar, depois uma sentença, que garante que o segurado que pedir um benefício pela primeira vez e em 45 dias não fizer a perícia, automaticamente ele recebe esse benefício. Vai se criar um caos do ponto de vista das finanças públicas.
Muitas pessoas falam, é possível que haja fraudes. É possível, mas a grande maioria dos segurados são segurados sérios. São segurados que legitimamente buscam seu direito e eles têm que ter essa garantia. Então, infelizmente, o Judiciário teve que tomar para si a situação e garantir o que o Executivo Federal não garante ao Ministério da Previdência e ao INSS. E nessa conjuntura, os médicos peritos estão buscando com muita força um aumento do número de colegas e, principalmente, um resgate da carreira de médico perito. Hoje, essa situação chegou a esse ponto porque se foi prejudicando essa carreira, que é uma carreira federal, a tal ponto que ela não atrai mais, a tal ponto que existem serviços de clínicas privadas que remuneram melhor, com um nível de estresse muito, muito, muito inferior. Para a gente entender, para a população, no caso que está nos assistindo, doutora, entender, é a questão salarial, é a estrutura, é a falta de segurança, o que é de fato que é tão ruim que não atrai mais esses profissionais para trabalhar? São todos esses fatores. É o salário, que é aquém da responsabilidade do mercado, a jornada que não respeita a peculiaridade da jornada médica, a jornada médica garantida por lei é de 20 horas com opção de 40 horas, no INSS não existe essa opção, o INSS paga para uma jornada de 40 horas abaixo do piso que as entidades médicas vêm defendendo, para 20 horas, né? Deixando bem claro. As condições de trabalho em todo o Brasil e o Rio Grande do Sul têm situações de calamidade nas agências, onde existem agências, como Santo Antônio da Patrulha, que fica no segundo andar de uma agência do Banco do Brasil, onde não há elevador, onde não há rampas, onde há 2 escadarias longas. Como um segurado em cadeira de rodas faz a sua perícia? Como um segurado de muleta sobe? Como um segurado idoso sobe? Grande parte das agências não são preparadas com climatização, por exemplo. Quem é a população alvo do atendimento? Idosos, pessoas doentes, pessoas com necessidades especiais, pessoas com muitas dificuldades. Elas não têm o conforto necessário, muitas vezes não têm cadeiras suficientes nas agências. As condições de trabalho do médico, elas aí são quase indescritíveis, porque já conversamos isso outras vezes. Continuam sendo situações de muito mau planejamento da condição ou de conforto ou de infraestrutura. Todo o INSS trabalha com prontuários e sistemas informatizados que são arcaicos, com equipamentos que não são modernizados, com sistemas que semanalmente caem ou por falta de luz naquele local, ou por falta de conexão com a internet. Então, são tantos problemas para um órgão que tem tanta responsabilidade que é quase incompreensível para a categoria dos peritos porque a presidenta não toma providências. Por que a Casa Civil não toma providências imediatas? Eles são responsáveis pela previdência pública e isso é um patrimônio do cidadão, não pode ser tratado desse jeito. Doutora, e como é que fica no caso de um segurado, uma pessoa que está procurando o benefício, que quer que o médico perito analise o caso dela, e esse médico perito ele está sendo sobrecarregado em função de não ter mais colegas, tantos colegas que deveriam estar atendendo? Como é que está funcionando esse atendimento de vocês? A agenda ela é marcada com um número entre 14 e 15, o que é um número bastante grande para a jornada de trabalho, porque uma perícia médica ela vai bastante além do atendimento, ela vai do batimento dos dados apresentados com toda a legislação, ela exige do médico perito um conhecimento da clínica do que se apresenta, um conhecimento do posto de trabalho, do ramo de atividade, do gesto de trabalho, porque uma pessoa requer um benefício porque está incapacitada para aquela determinada atividade ou ocupação. Então, é um ato médico extremamente complexo e sofisticado. Hoje, o agendamento ele está muito além do que é esperado. Mas desde 2009, 2010, os médicos se organizaram e conseguiram decisões judiciais que nos garantem que as agendas elas tenham um limite numérico, porque senão a qualidade e o prejuízo ao segurado é evidente. Não se pode exigir um número enorme de perícias sob pena de haver prejuízo ao segurado por uma análise feita de maneira
mais rápida. Então, estamos protegidos por lei em relação ao número, que ainda é muito grande para a jornada de trabalho. E o que vocês vêm reivindicando, doutora? O INSS, no dia 22 de fevereiro, obedecendo uma simples recomendação, não é um termo de ajustamento de conduta, não é uma sentença, ele, obedecendo uma recomendação do Procurador Federal Jefferson Dias de São Paulo, ele suspendeu o turno estendido. O turno estendido garantiu ao segurado que a agência funcionava 12 horas e estabeleceu 2 turnos de trabalho para todos os servidores que atuam nas agências da Previdência Social, garantindo com isso um aumento, inclusive, no número de perícias, porque mantinha aquele consultório com 2 turnos de atendimento, das 7 da manhã às 18, 19 horas, dependendo da localidade. Com o turno estendido, volta-se a ter um médico só por consultório, reduzindo-se, obviamente, o número de perícias, porque existe um limitador físico, humano, para se trabalhar. E esse turno estendido, ele trouxe um prejuízo assim, quase incalculável para dentro dos quadros do INSS. Por outro lado, já pelo menos desde agosto foi protocolado junto ao INSS um pedido de reconhecimento que a jornada do médico é de 20 horas e que nós exigimos 20 horas, a criação por lei desse reconhecimento com o atual salário, sem redução, porque o atual salário ele é abaixo do que preconiza as entidades médicas para 20 horas. Então a luta dos médicos hoje é pelo reconhecimento de que a nossa jornada é de 20 horas, pelo respeito ao segurado através da melhoria imediata das condições de trabalho e pela manutenção do turno estendido que garante ao segurado que ele pode ser atendido de manhã até de tarde. Se isso não ocorrer, doutora, há indicativo de paralisação, como é que vai ser? No dia 4 de março haverá uma assembleia no CIMERS para todos os peritos gaúchos, à semelhança do que está acontecendo em outros estados. E sim, existe na pauta a avaliação do indicativo de greve. E aí que vocês vão tratar a respeito dessa paralisação. Exatamente. Então, os médicos são convidados, no caso, os peritos, a participar da Assembleia. Todos os médicos gaúchos, peritos da Previdência Social, estão convidados. Contamos e esperamos a presença de todos. Aqueles que moram muito longe de Porto Alegre, da região metropolitana, que pelo menos mandem representação dos seus locais de trabalho. É fundamental que haja uma organização, porque ao longo desses anos que estou na Previdência, toda vez que houve uma melhora no atendimento assegurado, é porque os seus servidores, especialmente os seus médicos peritos, se organizaram. Que horas, então, assim, doutora? 19 horas, primeira chamada. Então, eu conto com a presença de todos os colegas. Então, no dia 4 de março, na sede do Sindicato Médico, às 19 horas, a Assembleia dos Médicos Peritos. A atividade se fica por aqui. A todos, uma ótima semana.